Tá gravando? Acho que sim, né? Sim. Que já recebi a mensagenzinha aqui que tá gravando. Tá, fica uma coisinha de gravando. Bom, pessoal, então, conversando com a Maria, que faz correção da redação, e ela falou que, passou para a Dai, né, que vocês, na maioria das redações que ela corrigia, ela percebia aí uma dificuldade das pessoas, dos alunos, para elaborar a proposta de intervenção. Então, e ela sugeriu esse tema, eu achei bem legal, ela que ia fazer essa aula interativa, mas ela teve um imprevisto e não conseguiu, mas eu falei, bom, como ela já ajudou com o tema, que realmente é bem relevante, então a gente vai aí tentar trabalhar isso, nada impede depois que a gente faça de novo mais exercícios sobre esse assunto, mas eu acho bem legal, não é nada impossível de fazer, difícil, é bem bacana, e é técnica, tá, gente? Uma parte boa de redação, que não é assim, você não precisa ser assim, eu tenho dom de escrever, fui abençoado, eu sei escrever bem, porque não adianta, você pode ter criatividade, mas na redação, ela é uma redação, ela é técnica, você precisa ter, seguir regras mesmo. Então, a redação, embora ela seja uma questão de linguagem, ela segue regras objetivas. Então, você é como se fosse uma matemática, e é uma matemática, né? Porque você tem a redação dividida em 5 pontos, a gente vai ver, cada ponto aí vale 200, e a intervenção, cada 200 pontos, e a intervenção também é um desses que vale 200, e está subdividido em mais 5, então a gente vai ver aqui. Então, vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar, né, o que é avaliado na redação do Enem. Então, você tem o domínio da língua portuguesa, isso aí vai entrar o uso correto das palavras, do conectivos, tudo isso entra nessa questão, pontuação, tudo isso entra. Compreensão da proposta, né, não viajar, não sair, a pessoa deu lá os textos motivadores, um assunto, e você fala tá falando de publicidade infantil, você fala de violência contra a criança. Não, aí você fugiu do tema. Seleção e interpretação das informações é escolher os melhores argumentos que você vai ter, as informações que você vai utilizar no texto que são relevantes, então isso também conta. E a construção da argumentação, né, com aquelas informações que você tem, não é você reproduzir o texto motivador, é você pegar aquelas informações e construir argumentos, que é a quarta. E o desenvolvimento da proposta de intervenção, que a gente vai falar hoje, que você vai ter que organizar tudo isso aí do que você falou, essa problemática que foi criada, porque sempre vai ter se precisa dissertativa, argumentativa, ela vai ter sempre aí um problema e uma questão que precisa ser solucionada, né? Sempre não vai vir nada assim que você não tenha que falar, muito aberto, né? Vai estar sempre ali bem delimitado lá o que você precisa fazer. Então, a gente vai falar. O que é a proposta de intervenção? Então, esse aqui eu criei mais ou menos adaptei, né, esse conceito, mas é uma conclusão fundamentada que aponte caminhos para a solução dos problemas. Não é uma conclusão qualquer, não é um achismo, né? Tipo, eu acho que o mundo seria melhor se todo mundo tivesse um unicórnio. Não é assim, né? É você apresentou um problema, tudo tem que estar amarrado na redação, tudo tem que estar ligado. Então, se você está falando de uma coisa e você vai ter que continuar na sua conclusão, dar uma solução para aquele problema. Você falou já os argumentos, já tentou convencer lá os seus argumentos sobre aquele assunto. Então, a gente tem. E é importante lembrar que essa proposta deve ser dividida, deve respeitar os direitos humanos. Né? Você não pode fazer uma proposta de intervenção que viole, fala assim, olha, eu acho que para acabar com tudo isso, seria melhor matar todo mundo, que resolve o problema, né? Então, pena de morte, essas coisas que a gente sabe que não tem no Brasil, né? E também que pena de morte resolvesse, nos Estados Unidos não tinha crime, né? Muitos estados lá têm pena de morte e a criminalidade, o sistema carcerário está lotado, também não é uma coisa que resolve. Então, tem que ser uma questão que não, direitos humanos, cidadania, liberdade, né? Respeitar, né, esses valores. Diversidade cultural, tudo isso tem que ser respeitado. Então, essa é a intenção, não fazer nada que seja um absurdo ali. Dentro da proposta de intervenção, a gente tem 5 elementos que vão ser analisados. Aí você fala, meu Deus, a gente vai ver isso na prática. Talvez quando você vê assim na teoria, parece super difícil. Mas quando você vê na prática, não é tão difícil assim. Mas você vai ter que seguir essas regrinhas. Então, quando você vê lá, quando você vai fazer uma proposta de intervenção, ela vai ter que, isso tudo na sua conclusão, ela vai ter que ter ação, então o que vai ser feito, o agente, quem vai fazer, né, qual o órgão que vai fazer, por quem é o responsável lá que vai fazer, não joga assim, o governo, né, o genérico, né, vocês têm que ter esse conhecimento de ministério, e saber o que faz cada ministério, como será feito, né? Porque além de você jogar o agente, você tem que jogar por meio do quê, né? Com que modo que ele vai ser feito. A finalidade. Não, porque, como assim? Olha, fazendo assim, você vai ter o efeito, vai ser. Por que isso vai ser bom para esse problema?
né? Qual é essa finalidade? Vai reduzir, vai ter uma redução, com isso que a gente vai conseguir, vamos ter, aí, depende do tema a ser desenvolvido, você vai ter uma solução. E o detalhamento, né? Esse detalhamento, ele vai pegar um pouco de cada um dos outros 4 e vai dizer, ó, o Ministério pode fazer assim, usar recursos dessa forma, então você vai fazer um detalhamento. O detalhamento, eu acho que é a parte assim que às vezes as pessoas mais esquecem, é o detalhamento. Então, ação. Gente, já vou logo dar o spoiler, porque sabe que eu não gosto de guardar segredo. Vai anotando aí, vai prestando atenção nesses conceitos, nessas divisões, porque nossa interatividade, eu não quero pegar ninguém de surpresa, que a intenção não é essa, então nossa interatividade, vocês vão pegar redações que eu tenho aqui, uns modelos de proposta de intervenção, e vocês vão ver cada parte que é, então vocês vão identificar qual é a ação que foi proposta, quem é o agente, tá? Então é isso. Então a ação, o primeiro prazo para elaborar a proposta de intervenção é pensar o que deve ser feito para resolver o problema apresentado. Então, eu faço assim, para escrever, eu faço esqueleto, né? Eu faço um boneco. Então, sempre que eu vou falar os argumentos, já vou falar assim, já boto no finalzinho quais são, quem eu acho que é responsável, assim, se estou falando de criança, então pode ser o Ministério da Educação, se tiver relacionado, se estiver falando saúde, Ministério da Saúde, então já vou pensando quem é que vai ter essa responsabilidade. Se são, nem sempre é só ministério, posso ter entidades civis, né? Então, uma ação conjunta com as organizações do terceiro setor, então aí você vai pensando quais são os órgãos ou entidades que podem ajudar. Né? Se for uma questão de divulgação, acredito que a mídia organizada pode fazer isso, né? A mídia televisiva, então já aí seria o agente. Então, é saber identificar quem é que pode fazer, né? E se tem condições de fazer, né? Porque tem que ser alguém que seja competente, tem que ter sentido o que vai fazer. Então, o agente é quem, né? Quem fará? Então, depois de pensar na ação, né? O que, então é o agente. Aí aqui você vai ver, são os órgãos, então aqui que são os agentes, né? A ação é o que e o agente é o quem. Então, quem vai fazer? Então, aqui que vai entrar órgãos governamentais, não bota assim, o governo deve fazer isso, né? Órgãos, e ser específico com relação a que órgão tem que fazer. Prefeitura, pode ser secretaria, dependendo da situação, secretaria da educação, secretaria do meio ambiente, aí vai vendo, vocês têm que saber esses nomes, depois a gente vai ver aqui uns links, quer dizer, eu não peguei os links, mas eu já vou mostrar para vocês alguns lugares que vocês podem achar isso. Dependendo da situação, o núcleo familiar é o que pode estar ajudando, ONGs, escolas, aí depende do problema que é apresentado, saber quem é o agente que pode tomar medida com aquela ação que você propôs. Modo. É como será feito. Então, se você tem lá, deixa eu dar um exemplo, após determinar a ação e o agente, o modo de explicar como a medida será colocada em prática. Então, deixa eu ver uma coisa bem aleatória que não seja dos exemplos que a gente tem aqui. Então, vamos lá, reciclagem. A gente está com problema de excesso de plástico no mundo, né? Isso daí é um problema verdadeiro, não é fictício. Então, quem pode? Vamos escolher um agente, supondo que a gente está falando desse tema de reciclagem. Quem seria um agente? Já começando a treinar, vamos voltar aqui para pegar. Se a gente está falando lá, a gente desenvolver os argumentos, tal, a gente chegar na conclusão. Qual que é um agente? Um possível exemplo de agente, agora vocês já participando, para não falar sozinho. Quem é que pode ajudar com esse problema de excesso de plástico no mundo? Quem são os agentes? No mundo, vamos falar no Brasil, né? Porque sempre é Brasil, né? Não tem mundo, não. Prefeitura, sim, agente. Que mais que pode ser agente com relação ao excesso de plástico? Prefeitura é um possível agente, sim. Quem mais? Outros possíveis agentes aí para a questão do problema do excesso de plástico. Não falei para não falar governo, Jaqueline, você me mata, governo é muito genérico. Governo, tira governo da sua mente. Empresas de reciclagem, então seriam empresas privadas que cuidam de reciclagem, também. Seria um dos agentes. Alguém levantou a mão? Não estou vendo. Eu estou vendo só o chat e minha tela. Aí, se alguém quiser levantar a mão, aí vocês me avisam. Ela abaixou, tá. Sociedade, sim, a sociedade é geral, mas a sociedade sim é responsável, porque quem consome o plástico? Né? ONGs, com certeza, ONGs ajudam muito, já ajudam, né? Então, são todos a gente, porque quem consome, a gente tem que reduzir o uso. Uma colega minha, professora, falou
porque ela vendia açaí, e aí chegou uma moça lá para comprar açaí, ela foi botar no copo de plástico, ela falou, não, 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 você coloca nesse meu copo aqui, eu não quero copo de plástico. Eu falei, nossa, que chique! Ministério do Meio Ambiente, perfeito. Quer dizer, a sociedade, sim, tem muito a ver, né? Ações com a sociedade. Sim, então, gente, são todos agentes. Aí a gente falou de agentes, tá? Não falamos de ação. Então, a gente falou, todos que vocês falaram aí são agentes. Então, cuidado aqui, que eu botei em ação e veio agente. Eu acho que eu levei vocês ao erro, induzir vocês ao erro. Então, a proposta de intervenção é o que deve ser feito. Então, mas é que para mim faz sentido primeiro falar de quem vai fazer e depois o que, né? Acho que é por isso que mas a ordem tá é assim, mas para mim faz mais sentido falar quem. Então, o que a gente pode fazer? Então, supondo lá, eu já dei um exemplo, se a Jaqueline falou, se for sociedade, reduzir. É conscientização e redução do uso de plástico. Não tem para onde correr. Se for ONG, Igor, o que você acha que as ONGs podem fazer? Que aí é o quê? Que é a ação. Tá? Tudo que vocês colocaram aí foram agentes. A gente vai falar o quê? A ação. Então, para mim, o Ministério, a Vanessa botou aqui, Ministério do Meio Ambiente, claro, o Ministério do Meio Ambiente pode editar leis, né, normas, diretrizes, para que as prefeituras, as próprias prefeituras também podem ter poder de legislar, então elas também podem criar leis nesse sentido, de proibição do uso de plástico, muitas coisas, em determinados... Então, isso aqui são o que e quem. Aí, a gente vem para o como, né? Como pode ser feito? Né? Como isso pode ser colocado em prática, que é um modo, como que pode colocar? Então, o assunto do plástico, pode colocar em plástico, por exemplo, utilização, proibição de, se eu fosse prefeitura, se alguém colocou prefeitura, ia lá editar uma lei, né, a gente é a prefeitura, proibindo o uso de copos descartáveis em todas as repartições públicas. Perfeito, porque é o modo, não vai ter mais, então todos os funcionários públicos, nem sei se existe isso, mas se não existe é bom, hein? Teriam que levar o seu próprio copinho, sua xícara, não compra mais, não vai ser mais fornecido o copo. Na escola, uma das escolas que eu trabalho, que é do estado, eles davam copinho para os alunos que esqueciam e agora não tem mais. Leva a garrafa, se não levar, vai beber água. Bebe lá direto da torneira, com a mão, né? Não tem. Mas tá certo, é um abuso você usar copinho plástico. É interessante porque se cria uma coisa descartável de um material que não é descartável, material que demora 500 anos para se decompor. Primeiro, coisa de plástico foi feita há 200 anos e ainda não se decompôs. Deixa eu ver aqui. A Maria Clara falou, trazer benefícios para quem ajuda na diminuição do plástico, fazer benefícios. Então, aqui seria modos, meios, né? Como fazer isso, entraria como modos, isso mesmo, fez certinho. 4, a finalidade. Qual é o efeito da ação? Então, se você fala, eu já dei uma dica aqui, se a gente colocou lá, seguindo aquela raciocínio, prefeitura é o agente. O que ela ia fazer? Editar leis que proíbam, criar uma lei que proíba todos os funcionários públicos em todas as repartições públicas da prefeitura, de ter corpos descartável. Aí, como? Né? Então, como isso vai ser feito, né? Com a proibição, que tal, editou a lei, vai ter a proibição. O que isso vai contribuir? Isso vai diminuir, qual é o efeito? Supondo que a prefeitura consuma mensal, sei lá, 2 toneladas de copos descartáveis, ela vai deixar de usar 2 toneladas de plástico por mês, ou ano, não sei a conta, estou chutando. Então, você teria esse dado. E aí, o mais que parece mais difícil, mas não é, seria o detalhamento, que seria já essa parte. Como eu falei, você teria esse dado de que quanto que ela consome de plástico, quanto que consome. Então, se ela fosse proibida e cada um levasse o seu copinho, deixaria de produzir aí, jogar no meio ambiente, não sei quantas toneladas, isso contribuiria para a redução do plástico, quanto por cento isso significaria, tudo isso é detalhe, que é importante. Esses números são detalhes importantes e tem um efeito, né? É um efeito. Então, esses detalhamentos são importantes, porque você não pode deixar assim, seco, só isso e pronto, e acabou, tá? É isso mesmo, beleza. Agora, vamos praticar. Agora, vamos praticar.
Desconstruir, eu nunca ouvi falar isso. Que não pode usar o verbo desconstruir na proposta. Eu nunca ouvi falar disso. Não sei se isso é uma regra nova. Eu não sou corretora oficial do Enem, né? Então, porque tem um pessoal que é corretor oficial do Enem e talvez possa saber. Eu nunca ouvi falar, vou pesquisar, que não pode usar o verbo desconstruir. Mas eu também nem sei como que proposta... Eu nem sei como eu usaria descontrair na proposta de intervenção. Aí você viu um post no Instagram? Deve ter algum fundamento. Professor, uma vez eu usei por meio de e colocaram como inadequado. Por quê? Porque você está usando através, né? Por meio de. É que depende do contexto. Por meio de é quando você atravessa, vai num lugar assim, por meio de um ônibus, por meio de uma vez, é nesse sentido. Depende de como você construiu a frase. Aí realmente pode constar como. Não sei a construção da frase, né? Mas se eles colocarem inadequado, porque de fato foi. Mas tomar cuidado com os desconectivos, porque isso é conectivo, né? Quando você começa. Cuidado, porque muitos você fala assim, outro sim, é bonito outro sim, né? Mas o que outro sim significa? Vocês sabem o que significa outro sim? Eu já falei numa das aulas, eu acho. Alguém sabe o que significa outro sim? Já ouviram falar essa palavra, outro sim? Já ouviu. Então, o que significa outro sim? Outro sim. É igualmente. Do mesmo modo, igualmente, exatamente. Então, se você usar outro sim sem esse sentido, vai estar inadequado. Então, depende, né, do conectivo que você está usando e a finalidade dele. É isso que, se você falar assim, se você está falando de uma coisa e da mesma forma, você quer falar de outro sim, então, da mesma maneira, do mesmo modo, isso. Igualmente, é nesse sentido. Então, mas às vezes a gente vê as pessoas colocando porque acham bonito. Vou botar isso aqui, nossa, outro sim, chique, hein? Eu vou conseguir aqui 200 pontos só nesse outro sim. Só que não, né? Se não tiver no sentido. Porque se você começa a frase outro sim, já está errado, porque do mesmo modo como. Ah, mas eu vou mandar. Se vocês quiserem, eu mando, não precisa tirar print. Eu vou mandar, eu salvo aqui e mando para vocês no grupo, tá? Fica tranquilo, não precisa tirar print, não, Maria Clara. Se você quiser, esse aqui, pode tirar, pode printar, né, para fazer os exercícios, mas eu vou mandar material para vocês. Também aqui não tem nada de extraordinário, não. É só, beleza? Tirou aí o print. É só para vocês terem, para ter uma colinha aí para fazer agora. A gente queria, aqui não dá para fazer subsalas, mas enfim, vamos praticar? Bom, agora, eu vou até depois, eu não terminei, não salvei esse slide, tá? Beleza, eu não salvei esse slide, ele tá preto, mas com a resposta que vocês vão me dar, nós vamos deixar ele coloridinho, e depois que eu mandar para vocês ele coloridinho, nós vamos fazer junto aqui, tá? Então, está um slide inacabado que nós vamos fazer junto. O que nós vamos fazer aqui? Tá vendo essa tela? Aqui tem uma proposta de intervenção perfeita. Por que perfeita? Porque ela tem os 5 elementos que a gente falou. Ação, agente, o modo, a finalidade e os detalhes, tá? Ela tem tudo aqui. E qual que é o trabalho de vocês agora? Vocês vão olhar essa proposta, eu vou dar para vocês 5 minutos, não, 4. Vou dar 4 minutos, vou botar aqui, eu tenho um timer, vou dar 4 minutos para vocês lerem e separar o que é cada um, tá? Daqueles 5 elementos que a gente falou. Difícil, gente? Não é fácil. Nossa, professora, tranquilo, tranquilex aqui. Não. Eu tô com 30 minutos aqui. Não dá. Vou botar aqui. Eu não vou botar timer, não. Vou botar 5 minutos, gente. 4. Já tá valendo aqui. Agora tá valendo. Vocês vão... Sim, precisa colocar os períodos, precisa saber. Ao agente é fácil, são 2 palavras, 3, né? Uma preposição. Mas você vai ter que colocar a frasezinha lá onde tá. Você pode colocar onde começa, onde termina, não precisa escrever tudo, tá? Tá bom, Igor? Aí você coloca lá. Então, o que é detalhamento aí, o que é agente, o que é a ação, o que vai ser feito, né? É o que, com quem, como, tá? Vocês vão colocar aí para mim, vou identificar. Gente, tá valendo, já passou 1 minuto.
É ruim ficar no silêncio, mas eu não posso ficar falando, senão atrapalha vocês. Não dá para dar pausa na gravação. Faz de conta quem está em casa, que está assistindo, também faz. Vai fazendo aí. Gente, 2 minutos e meio já foram, hein? Vou dar mais só um pouquinho só. A gente vai junto. Mas é que eu queria que vocês pensassem. Porque tem mais 2 atividades dessa. Eu vou ler, tá? Bom, depois que eu ler, eu quero que vocês me digam o tema. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com o auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação, por meio de incentivo à leitura de jornais, livros, sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com um grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Beleza? Aí, a gente já viu aqui algumas respostas que estão bem certinhas. Eu vou dar um ESC aqui, que eu vou... Ficou menor aqui, mas ninguém... Vou fazer de cores bem bonitinhas. Então, vamos fazer a gente... Toda vez que for a gente coloca a gente de... Oxi, cor de abóbora. Todo mundo de acordo com... Eu sempre vou no agente primeiro. Agente, Ministério da Educação, todo... Ah, tá, que tema é esse? Rapidinho, gente. Que tema é esse? Com essa conclusão, vocês acham que foi debatido aqui? Que tema que foi esse? Que tema que é esse? Porque tudo está relacionado. Você não faz uma conclusão que está fora do que foi da proposta do tema. Que tema que é esse? Os outros eu vou dizer, mas eu quero que vocês falem. Falem. Que tema é esse? A pessoa que fez essa redação falou sobre o quê? Tal manipulação é o quê? Perfeito, Bolotega. Fake news. Isso mesmo. Fake news. Com certeza, se olhando isso daí, essa tal manipulação significa a manipulação das notícias falsas. Perfeito. Você consegue, você vê? Quando o texto é bem escrito, você nem viu o que está no começo, eu sei do que se trata, só pela conclusão. Que ela fez aí que a gente chama aí, uma referência, né? Ela falou, ela fez o link, por isso, para combater tal manipulação, então ela fez o link com tudo que ela falou lá em cima, aí, né? Ela, a pessoa, não sei se é menino ou menina, tá? Ela, a pessoa, nesse sentido, tá? Beleza, então todo mundo está de acordo que o Ministério da Educação é o agente. E quem seria o quê, né? Assim, a ação. Qual é a ação aí? O que é a ação nesse texto? Qual que é a ação?
Mas, ó, tem controvérsias, né? Tem controvérsias aqui. Tem gente que acha que a ação é promover saraus e campanhas, e tem gente que acha que a ação, que isso é modo, né? Auxílio em escola, modo, meio. Então, a gente promover sarau é o quê? Sim. Mas a maioria colocou o quê mesmo? Então, eu também acho que a gente tira os auxílios da escola ali, mas a ação propriamente dita é promover saraus em diversas mídias de massa que mostrem a importância. Bom, porque aqui que mostrem já é detalhamento, né? Eu acho que a ação vai até em diversas mídias de massa. Eu acho que isso aí é... Não, vamos só... porque ele pode ser como, né? O como. Então, promova saraus e campanha. Então, vamos colocar aqui esse vermelho mais escurinho. Esse aqui seria o quê? Né? O que ser feito? Qual a ação? Promover saraus e campanhas. Que o resto já entra para mim em detalhamento, já também. Qual que é a outra pergunta? Então, a gente teve lá o que, quem, e aí o que vem depois do que e do quem? Aí, cadê? Aqui tem mais uma resposta. Como, né? Meio. Então, qual que é o meio? O que vocês acham? O meio aqui, auxílio em escolas. Então, meio, só o meio. Entre a escola seria o meio, seria o local onde vai ser desenvolvido. Sim. Então, a escola entra como meio, mas tem mais coisas aqui. Então, com auxílio em escola seria o meio. Você vê que não está na ordenzinha canônica, não tem uma ordenzinha certa. Eu vou botar de azul, tá? Que mais que é meio aqui? Eu vou ler aqui, tá, gente? Só um minutinho, vou ler aqui. Então, tem mais do que isso, Larissa. Você colocou, não que esteja errado, mas não está detalhado. Promover saraus. Não, ação não é só promover saraus e campanhas. Campanha sempre é uma ação, né? Finalidade, aqui, ó, você vê que a gente não vai, antes de colocar, vamos para a finalidade. Finalidade está fácil, porque com a finalidade, que aqui já a pessoa já deu a dica da palavra, ó, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, né? Aqui já é aqui, ó, finalidade. Então, aqui eu vou estar verde aqui. A finalidade já tá bem clara, a finalidade de criar, que é o efeito. Alguém levantou a mão para falar? Ó, ação não tem dúvida, né? O agente a gente não tem dúvida. Então, revendo aqui os conceitos. A gente não tem dúvida da ação, que é o primeiro passo para elaborar a proposta de inversão é pensar o que deve ser feito. Então, o que deve ser feito, a resposta para o que é saraus e campanhas, ok? A gente não tem dúvida, que é o Ministério da Educação. Também não tem dúvida. O modo, meio. Após a determinação, o agente é o momento de explicar como a medida será colocada em prática. E a finalidade é o 4. Então, o como a gente ainda não veio. Aí a gente vai ver o como agora. Falta a gente ver o como. Como? Qual que é a resposta aqui para o como? Deixa eu ver aqui. A finalidade ficou fácil aqui, como? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma resposta. Então, Samara colocou incentivo à leitura? Sim, é o como. Incentivo, assim, ó, por meio do incentivo à leitura de jornais e sites confiáveis, né? Promovendo a campanha para que essas pessoas comecem a ler, porque quanto mais elas lerem, souberem o que é uma informação verdadeira, elas vão saber que é fake news. Tem um grupo aqui, então vamos botar uma coisinha aqui. Outra cor, aquele verde que eu gosto. Esse verde não tá bom. Amarelo fica ruim. É difícil pescar. Não, esse verde não. Esse rosa, eu gosto dele. Bom,
por meio de incentivo à leitura, de jornais, livros e sites confiáveis. Gente, eu estava lendo, tem um grupo do bairro aqui, que é o grupo de segurança, que é para falar, rua X tá ok, rua tal, olha, tem uma pessoa suspeita parada em tal lugar. É isso o nome do grupo. Aí tem uns fulano lá que ele sempre quer colocar coisa que não tem nada a ver com a proposta do grupo. Aí ele colocou lá que, então, minha filha, mas não era uma coisa da filha dele, é reproduzindo. Não, eu fiquei sabendo que a filha de um amigo meu primeiro colocou uma foto horrível de uma mulher com a calcinha menstruação, cheia de menstruação, calça jeans e cheia de sangue embaixo, que eu não acho desnecessário. Aí depois colocou assim, não, porque minha filha estava fazendo aula de direção, e aí ela teve sua primeira menstruação, e um rapaz deu a blusa dele para tampar a roupa dela, para ela não passar vergonha, que menino muito bonzinho, que fez isso, blá, 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 blá. Aí, pô, você tira a primeira coisa que é mentira. Gente, quando você vai tirar a habilitação, você já tem mais de 18. Quem é que fica menstruado com mais de 18 pela primeira vez? Isso aí você já vê que é uma notícia falsa, uma notícia que não tem nada a ver, um relato mentiroso, né? Quis fazer um negócio, não sei o que esse pessoal ganha fazendo isso, mas enfim, né? Carência, eu acho. Mas você já vê que é mentira pela primeira coisa. Quem é que fica menstruado com 18 anos, gente? Primeira vez? Então já, né? Não faz sentido algum. Então, aí você vê como que é fácil, né, que as pessoas, quando elas têm conhecimentos, evitam aí a fake news. Tá, e aí o que a gente acha que tudo aqui, podendo discernir notícias falsas, ela entra como meio, ou você acha que é detalhamento? O restante que sobra aqui. Você acha que é tudo detalhamento? Em diversas mídias, massas que mostram a importância dos jovens buscarem várias formas de formação, vocês acham que é o quê? Gente, vocês estão comigo ou já foram dormir? E nem me avisaram. Detalhamento mesmo. Também acho que é detalhamento. Azul marinho. Detalhamento. E aqui, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Isso aqui é finalidade ou continua sendo finalidade ou é detalhamento? Gente, só Larissa? Detalhamento, Jaqueline acha que é detalhamento. Podendo discernir, então fala assim, qual a finalidade de criar uma população com grande senso crítico? Podendo discernir notícias falsas, barrando e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. O que vocês acham que é? Parece continuação da finalidade, mas eu colocaria como um detalhamento da finalidade. Isso, nossa, é o meu pensamento. Larissa colocou na hora. Isso, é. Nossa, perfeito. Eu colocaria aqui como detalhamento, mas não detalhamento, é o detalhamento da finalidade. É o detalhamento da finalidade, mas está dentro de finalidade, não detalhamento qualquer, é o detalhamento da finalidade. Não, o detalhamento a gente colocou azul marinho. Não é? Perfeito. Gente, ainda dá tempo, vamos fazer mais os dois exercícios? Estão gostando dessa metodologia? O que vocês acham? Eu acho que é a forma boa de aprender, mas vocês que têm que falar, se vocês gostam ou não. Ai, que bom que vocês estão gostando. Então, mais uma aqui. Essa eu coloquei, é um tema tranquilo. A persistência, quer dizer, o tema não é tranquilo, não, gente. É um tema que já foi, eu não lembro o ano que foi. A persistência da violência contra a mulher é recente. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí tem a proposta de intervenção, foi quem fez, foi a Isadora, peguei nesse site aqui, foi todos redação nota 1000, tá? E eu quero que vocês façam o mesmo exercício. Agora dá para ser mais rápido, vou dar só um minutinho, tá bom? Um minutinho, no máximo dois, tá bom? Porque agora a gente já tá prático, né? Você viu quando veio lá detalhamento da finalidade? Que chique. Nossa, todo other level, já pode, não precisa mais nem para a universidade, já podem ir logo para pós. A gente tá fácil, né? A gente tá fácil de identificar. Para quem entrou agora, tem um exercício que é para identificar os 5 elementos
os 5 elementos da proposta de intervenção nesta. E é legal porque agora, vocês sabendo desses elementos, quando vocês forem criar uma proposta de intervenção, vocês vão ter a necessidade de falar, meu, tá faltando alguma coisa aqui. Preciso, já coloquei o agente, coloquei o quê, eu preciso falar como, com qual finalidade e detalhar, pronto. Gente, não é impossível, é uma coisa simples. Tá vendo? Existe uma regrinha, tudo assim, ó, sequencial. Bom, já foi aqui, tempinho. Ação proteger? Então, não sei se, eu acho que a ação não é proteger, acho que proteger é uma finalidade. A ação é criar as campanhas. Vamos lá? Vou reduzir para a gente fazer aqui com as letrinhas. Então, para fazer igual. Ah, depois eu volto. Primeiro, o agente, a gente colocou cor de abóbora. Então, quem é o agente? Estado. Não é aí, Brasil. Agente tá fácil, né, gente? Estado. Ação. Ação criando campanhas de combate à violência. Qual foi a cor que a gente botou de ação? Vermelho escuro. Não, só para seguir a lógica aqui, vermelho escuro. Então, criando campanha de combate à violência. Só que ela fez mais que uma ação, né? Isso, mais que uma ação, porque criar campanha, além, quer dizer, mais, impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não a cumprem. Então, punições mais severas não entram. Lei mais rígidas ainda entra aqui, porque o além, ele já está dizendo assim, mais, né? Além disso, não é só botar para mais. Então, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas. Eu acho que punições mais severas para aqueles que não as cumpram, leis mais rígidas, punições mais severas, punições seriam um detalhamento das leis mais rígidas. Enfim. A gente pode colocar tudo isso como ação, tá? Porque, de qualquer forma, como ele fez o ele, acrescentou, igual o além. Então, está acrescentando, então, a gente deixa tudo aí como ação. Depois da ação, a gente vai colocar como, né? Que é esse rosinha aqui. Como que vai fazer isso? O meio. Soma-se investimentos na educação, sim. Investimento na educação, porque se você investe, né? Valorizando e capacitando os professores no intuito de formar cidadãos comprometidos sem garantir um bem-estar. Então, sim, sincero, né? Tirou nota 10, mas eu não dava 100, não. Por quê? Porque, assim, do nada, meteu os professores aqui no meio, né? Mas, enfim, quem corrigiu achou, mas eu não daria, não. Acho que eu sou ruim. Enfim. Né? Porque se falou Estado proteger a mulher, e por que veio já investindo na educação? Porque ela colocou a educação, então ela acha que o professor tem que isso tem que sair da sala de aula, tá? Faz sentido. Mas, enfim, era uma solução que eu não daria, né? Não pensaria esse detalhe, esse negócio. Então, a gente falou assim, investimento na educação é uma finalidade. Não, quer dizer, o meio com que finalidade? Agora a gente vem a finalidade. A gente tinha colocado finalidade verde. Qual é a finalidade? Aí vem proteger a mulher contra a violência, tanto física quanto moral. É a finalidade. Não, Ctrl Z. Que investimento na educação é que cor mesmo? Investimento na educação. Agora apagou aqui, por meio de sentido. Gente, perdi a cor aqui. Que eu tinha colocado, some-se a isso, investimento na educação é o quê? É o como, né? Que cor que é a finalidade verde? Investimento na educação, verde. Bora lá. Não é esse verde. E com que finalidade proteger a mulher? A finalidade é que cor, gente? Já estou perdida.
no intuito de... Eu vou olhar já, deixa eu só ver aqui que cor que é a finalidade. Não, a finalidade é verde. Mídias, agora, com a finalidade que a população conheça o crítico. A finalidade é verde aqui. Deixa eu colocar aqui. Finalidade. Essa é a finalidade. Investimentos na educação é um modo. O modo eu coloquei azul. Não, por meio de incentivo à leitura, o modo é rosa. O modo é rosa. O que mais colocaram? No intuito de, também seria finalidade ou não? No intuito de formar cidadãos mais comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Sim, porque vai investir na finalidade, proteger a mulher, é uma consequência, é um efeito, né? A gente não viu aqui que finalidade... Não. Finalidade, sim. Qual o efeito da ação no problema? Sim, efeito, sim. Então, o intuito também seria finalidade, proteger a mulher no intuito de formar cidadãos mais comprometidos, porque quando as pessoas estão mais comprometidas em garantir o bem-estar da sociedade como um todo, não vai ter a violência contra a mulher. Então, também aqui seria... mas seria uma finalidade, um detalhamento da finalidade, como a gente viu na outra vez. Aqui, ó, valorizando e capacitando os professores no intuito, que aqui ele fala do como. Eu acho que isso aqui mais para como detalhamento. Entra mais como detalhamento, azul marinho. Que a finalidade mesmo é proteger a mulher. E é essa, valorizando e capacitando os professores, quando se eu invisto na educação, aí qual que é o detalhe disso? Investindo na educação, eu valorizo e capacito os professores no intuito de formar cidadãos mais comprometidos, então ele faz um detalhamento. Como o detalhamento é importante? Porque é ele que dá sentido do como, né, da finalidade. Beleza? Gente, tem mais um, eu acho que dá tempo da gente fazer mais um. Tá tranquilo? Você vê quando a gente vai fazendo, vai ficando mais rápido? Esse eu não vou dar tempo, a gente vai fazendo junto, tá bom? Para a gente conseguir terminar no prazo. Publicidade infantil em questão no Brasil. Adorei esse tema, gente, quando foi. Inclusive, a gente vai falar de publicidade infantil, obesidade no próximo sexta-feira interativa. É maravilhoso isso. Sempre cai no Enem, se não for em pergunta, se não vai ser na redação, mas já foi, mas com certeza em pergunta sempre cai esse tema, cai essa questão. Então, vamos lá. De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança, diminuir os abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. O governo, que eu falei que eu não gosto de governo, você viu, Jaqueline, e eu tomei na cara, porque tem governo aqui. E ele tirou 1000 mesmo assim, né, o Francisco, aqui, o Lucas Francisco. Então, é uma coisa pessoal, tá? Eu não gosto, mas os redatores não ligam. O governo deve investir em políticas públicas que atuem como construtoras de uma consciência mirim, através de meios didáticos, a fomentar a imaginação da criança, orientando-a na recepção de informações que a cerquem. Em adição, os pais devem estar atentos aos elementos apropriados pelos seus filhos, em propagandas, estimulando o espírito crítico deles e a contribuir para a futura cidadania que os espera. Eu gosto de usar mais o governo. Eu acho o governo muito genérico, eu gosto de coisa mais específica. Mas, enfim, a gente já não tem dúvida aqui, cor de abóbora é o governo, né? Que é o agente. Vamos fazer o agente aqui. A gente, como que a azulzinho, deixa eu ver água aqui. Investir em políticas públicas que atuem como construtor. Bom, aqui é detalhamento, tá? É só esse aqui, ó. Como governo, qual que é a ação? Investir em políticas públicas que atuem como construtores, isso daí é detalhamento, tá? Mas políticas públicas, que seria a ação. E quem faz políticas públicas é o governo. Sim, eu jogaria o Ministério Público é responsável aí, né? Pelo ECA, pela defesa da infância e da juventude, né? O Ministério Público é.
A gente tem o Ministério Público da Infância e da Juventude. Aí eu jogaria o Ministério Público nesse caso, não o governo. Eu ficaria melhor, mas você vê que não impediu de tirar 1.000, né? E assim, e a conclusão, como eu sou estudante dessa área do direito, da publicidade infantil, para mim tá fraco, mas para quem é um aluno de segundo, terceiro ano colegial, tá ótimo, mas para mim tá fraco. Mas ok, eu colocaria Ministério Público, mas não sou eu que estou fazendo a redação, nem sei se eu tiraria 1.000, né? Também. Bom, o governo deve investir em políticas públicas. Então, a gente já viu a ação e o agente. Como? Aqui ele fala, né, a finalidade está no começo. A finalidade, de modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança, diminuir os abusos da publicidade. Esse é um modo, é a finalidade. Alguém discorda? Que começou com a finalidade aqui. Você vê que não precisa ter uma ordem? Vocês perceberam isso? Que não precisa ter uma ordem? Só precisa estar todos lá, mas a ordem não. Porque esse aqui começou com a finalidade. De modo, eu não tinha feito antes, eu fiz mesmo de propósito fazer junto com vocês. De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos da publicidade. Porque realmente a publicidade para a criança é abusiva. Então, ela usou o termo certinho. Aí começou com a finalidade, depois veio com o agente e com a medida, deve investir em políticas públicas. Agora, o que falta aqui? Vamos lá. A gente já falou o agente, certo? O governo. A gente já falou o que, a ação. Quem, o agente, como. Quem investir, como, né? Ele falou investir é a ação, mas como? Como que vai ser? Tem como lá? Vamos olhar. Como caso claro. Eu me perdi no glossário aqui. Com o auxílio de tal. Aqui. Como? Aqui, ó. Ele fala assim, através de meios didáticos a fomentar a imaginação da criança, orientando-as na recepção de informações que a cercam. Que cor que é essa? Agora eu me perdi na cor. É o rosinha. Então, ó, esse aqui, ó, que atue, não. Através, aqui, ó, através da nanaca cerca, é rosinha. Em adição, os pais, o que faltou aí? A gente já tem o quem, o que, quem, como, e agora o que falta aí? A finalidade. A finalidade já está lá em cima, de modo a garantir, sim. E aí, o que a gente tem mais aí é detalhamento. Quando ele fala assim, ó, em adição, os pais devem estar atentos aos elementos apropriados pelos seus filhos, em propagandas, estimulando o espírito crítico deles a contribuir para a futura cidadania que os espera. Eu acredito que os pais devem estar atentos aos elementos apropriados, toda essa parte aqui é detalhamento. Mesmo ele colocando em adição, ele tá detalhando aqui. Ele detalha as ações que devem ser feitas. O agente principal aqui, o agente é o governo. Um detalhe é os pais. O que vocês acham? Então, seguir a ordem para fazer, né, Jaqueline? Mas você vê que aí não está seguindo a ordem, está tudo invertido. E eu colocaria aqui, gente, concorda que vocês acham que é detalhamento? Em adição, os pais devem estar atentos? Porque eu não vejo que é uma ação, atentos que é apropriado ou não, tal. Não tá para mim, né? Falta uma coisinha ainda, não tá mil mesmo. Mas eu acho que sim, que é um detalhamento, né? Detalhamento do que se deve ser feito aí para, de modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança. Eu acho que essa, em adição, era adição à finalidade. De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos da publicidade, os pais devem estar atentos. Então, complemento da finalidade. Que seja detalhamento da finalidade. Eu entendo que é um detalhamento da finalidade. Porque se você for ler aqui, ó, de modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos da publicidade, os pais devem estar atentos aos elementos apropriados para os seus filhos. Você vê que detalha? Então, eu acredito que é um detalhamento da finalidade. De qualquer forma, você vê que tem tudo aí, né?
Você não precisa, na hora, você precisa só lembrar que você precisa fazer esse caminho, que o seu final precisa ter percorrer essas etapas. E não precisam ser necessariamente na ordem, porque a gente viu aqui, ó, vamos só repassar, tá? Terminando aqui, já estamos chegando no final. Olha aqui, ó. Olha a ordem que ficou. Bem assim, pelo menos detalhamento todos no final, mas tinha detalhamentos no meio, detalhamento no final, né? Finalidade mais para o final. É. Então, ó, olha aqui, ó. Tá vendo que não existe. Tem gente, por exemplo, aqui colocou estado, finalidade, criar como, né? E depois, ó, criando campanhas de violência, então, que aqui foi o como, né? A ação, tá vendo? Vai fazendo mais ou menos numa ordem. Mas você vê que todos terminam com detalhamento. Todos terminam com detalhamento. Aqui, desses três que a gente viu, todos terminaram com detalhamento. Mas o agente, a ação e a finalidade não estavam necessariamente numa ordem, beleza? Então, mais uma vez aí, eu desejo que vocês fortaleçam suas asas. Já tá vendo que tá bem fortinha essas asas aqui, né? Pessoal, vou parar aqui de compartilhar. Vou salvar do jeito que tá aqui e mando para vocês já, tá? Deixa eu parar de compartilhar. As asas estão crescendo? Estão, gente, estão ficando bem forte. Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente já pode parar? Vou parar de gravar aqui, e aí a gente já, se quiser fazer um debate, porque, nossa, eu fiquei tampada aqui, né? Mas, enfim, importante é o que vocês viram na apresentação. Eu vou parar de gravar, e aí a gente pode conversar um pouquinho, que é o que quem não veio perde, né? Esse momento de... Parou? Não parou. Deixa eu vir aqui. Ah, interromper. Interromper a gravação.